Acidentes acabam acontecendo na Fórmula 1, não é mesmo? Às vezes dá tudo errado, a gente perde a traseira, a dianteira e o carro vai parar no muro. Então, eu tive a ideia, por que não aproveitar essa época de férias da Fórmula 1 e a gente lembrar dos acidentes mais famosos dos pilotos que a gente mais gosta ou dos pilotos mais populares, hein? É isso que a gente vai fazer a partir de agora no Boteco Lista. Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Sérgio Silverli e este é o Boteco F1. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, a minha ideia, na verdade, era fazer dos acidentes mais fortes. Só que conforme eu estava pesquisando, eu vi que nem todos os pilotos contam com muitos acidentes fortes assim. Nem todo mundo é o André de Cesaris, não é mesmo? Então, é melhor a gente pegar os pilotos e ver os acidentes mais famosos deles. Hoje a gente vai fazer dos 10 acidentes mais famosos do Lewis Hamilton. Então, ao invés de acidentes mais fortes, a gente vai fazer dos acidentes mais famosos. Pode ser que em algum momento a gente encontre um piloto que tenha 10 super pancadas, né? Mas até chegar lá, a gente fica com os acidentes mais famosos. E falando do Lewis Hamilton, eu tô falando da Mercedes. Olha só que legal a camiseta branquinha da Mercedes que tá na TSO Store. Lembrando que até o dia 15 de janeiro, quem é apoiador do Boteco F1, membro aqui do canal, tem um desconto de 15% em qualquer produto da TSO Store sem limite de uso. Sérgio, já usei uma vez, não posso usar de novo? Mas é claro que pode, se você é membro do canal, pode usar à vontade. Se você quer se tornar membro, você pode começar a partir de R$ 4,99 por mês. Além de ajudar a gente a continuar cobrindo a Fórmula 1 aqui, você tem recompensas como essa. Assim que você fizer a sua assinatura, entre aqui no canal, vá na aba Comunidades, que lá tá o código promocional desconto para você utilizar na TSO Store, tá bom? E para encontrar camisetas do mundo da Fórmula 1, tsostore.com.br, link aqui na descrição do vídeo, tanto para loja quanto para ser membro do canal. A gente começa que foi uma pancadinha, tá? Aconteceu no GP da Bélgica de 2011 e estaria dos acidentes mais fortes que o Hamilton teve na Fórmula 1. O acidente em si, você assistindo, não é tão assustador assim. Ele estava na reta Camel, um dos pontos mais rápidos do calendário da Fórmula 1, né? Quando o Kamui Kobayashi acabou tocando atrás dele, ele perdeu o controle da McLaren, bateu no muro do lado de fora da Camel e foi só bater na parte externa, assim, uma área de escape da Lecombe, da chicane em Lecombe. E bateu forte, viu, meu amigo? Foi uma pancadinha ali. E ele acabou dessa forma abandonando o GP da Bélgica de 2011 e ele teria a mesma experiência no ano que vem, mas a gente fala sobre isso já já. Os testes da Fórmula 1 em 2013 aconteceram em Jerez de la Frontera e o Hamilton estava assumindo o carro da Mercedes pela primeira vez. Na época estava todo mundo falando, ih rapaz, eu acho que o Hamilton fez a maior burrada da vida dele, como ele foi sair da McLaren? Então, e para ajudar nessa história toda, ele estava treinando com o carro da Mercedes quando vocês sabem o que aconteceu? O freio falhou, ele não teve como segurar o carro e seguiu justamente na reta do circuito e foi reto na barreira de pneus. Foi um acidente assustador assim para quem estava acompanhando. Tem só um vídeo de alguém que estava gravando numa câmera na época, então o que eu achei engraçado é que o Hamilton disse que não foi, ele já teve acidentes piores, mas esse daí, ó, eu acho que deu para ter que trocar a roupa de baixo, como a gente fala no automobilismo, né? Esse daqui eu posso falar, eu estava lá. Sim, GP Brasil de 2017, classificação. O Hamilton estava guiando o carro, ainda era início do Q1, quando o Laranjinha não tem jeito, cara. Ou você vai ou não vai. O que aconteceu? O Hamilton entrou no Laranjinha, acabou perdendo a traseira do carro, tentou recuperar e aí foi muro, rapaz. Acabou perdendo o carro e bateu ainda de lateral, assim, no muro de fora ali do Laranjinha. Foi um acidente
fortinho, tá? E eu tava lá, eu tava na arquibancada do Banco Santander. Eu não sei se existe mais, eu acho que não, né? Não lembro agora. Eu tava naquela arquibancada, fui convidado pelo Santander para assistir lá em 2017 e acabei vendo com esses olhos que a terra há de comer, como diz a Chiquinha, o acidente do Lewis Hamilton na classificação do GP Brasil de 2017. Esse é o acidente mais forte da carreira do Hamilton. Ele estaria na primeira posição se estivesse falando de piores pancadas do Lewis Hamilton. Aconteceu na classificação também, só que do GP da Europa, que aconteceu em Nürburgring em 2007, primeiro ano do Hamilton na Fórmula 1 com a McLaren. Ele estava guiando o carro na classificação, então o carro já está vazio, sem tanto combustível, se bem que na época tinha reabastecimento, mas de qualquer forma o carro está sempre mais vazio na classificação. E quando ele estava numa curva de alta velocidade, algum problema, seja na porca que segura a roda ou mesmo na roda, o que aconteceu é que ele estava fazendo a curva em alta velocidade e a roda simplesmente desistiu da vida. Ele perdeu totalmente o controle do carro e bateu forte. Mas olha essa imagem aqui, essa foto do momento do impacto. O carro chegou a sair do chão, cara, da velocidade e da força G do impacto, né? Uma cena que marcou bastante é que logo depois do acidente ele começou a mexer a perna assim pra ver se não tinha quebrado nada, né? Ele deve ter ficado tonto ali, viu? Eu acho que quem já sofreu algum acidente de carro, mesmo que pequenininho, sabe que dá né? Parece que dá uma névoa assim na tua cara. Eu nunca sofri um acidente forte, né? Espero nunca sofrer. Mas, olha, eu acho que a alma do Hamilton saiu um pouco do corpo dele ali e quando voltou, a primeira reação que ele teve foi de mexer as pernas para ver se estava tudo certo. Graças a Deus, o Hamilton não sofreu nenhum ferimento grave, foi levado para o hospital, fez todos os exames e no dia seguinte foi liberado para correr de qualquer maneira. Então, parabéns aí para a segurança da Fórmula 1, um acidente que foi assustador. Sexto acidente não foi tão forte assim, mas é famoso. Aconteceu no GP do Canadá de 2008. Seguinte, o Raikkonen e o Kubica estavam saindo dos boxes e naquela busca por posição, né? Briga por tentar sair na frente. Só que o pit lane fechou justamente naquele momento. Então, tanto o Raikkonen quanto o Kubica pararam. E aí o que aconteceu? O Hamilton veio atrás, não sei se o Hamilton não viu que o pit lane estava fechado, o que foi que aconteceu? Ele bateu na traseira do Raikkonen e o Rosberg, que estava atrás do Hamilton, bateu na traseira do Hamilton. O Raikkonen abandonou, o Lewis Hamilton também, eu não lembro agora se o Rosberg abandonou, mas olha só que loucura. O Kubica, que estava ali do lado, não foi atingido por ninguém e acabou ganhando a corrida, o GP de 2008, sendo que no ano anterior ele tinha sofrido um dos acidentes mais espetaculares da história da Fórmula 1. Então, muito curioso ver o que aconteceu e ó, eu nunca esqueço do Raikkonen saindo da sua Ferrari, o Hamilton indo lá se desculpar e o Raikkonen fazendo assim, ó. Olha lá, ó, mostrando o farol fechado. O farol tava fechado. Muito engraçado. Quinto lugar, já chegamos no top 5, GP da China de 2007. O Hamilton ainda estava lutando pelo campeonato ao lado do... Na verdade, eles lutaram pelo campeonato até a última corrida aqui no Brasil, né? Mas disputa era entre Hamilton e Alonso, os dois pilotos da McLaren, e o Kimi Raikkonen na Ferrari. E uma coisa legal que o Mark Priestley, que foi mecânico da McLaren na época, já contou pra mim aqui no canal, eu vou colocar no card aqui pra vocês assistirem, é que a McLaren ficou muito presa na disputa entre o Alonso e o Hamilton. Ele diz que provavelmente o Ron Dennis se arrepende muito deles naquele momento não terem pensado no campeonato como um todo. Por que eu tô falando isso? O Hamilton ficou um tempo a mais na pista com pneus bem desgastados. Se ele tivesse voltado um pouco antes, provavelmente se ele não tivesse vencido, ele teria conquistado pontos importantes na luta pelo título mundial no final do ano. O que aconteceu? Quando a McLaren chamou ele para os boxes, ele já estava com os pneus desgastados, acabou entrando com uma velocidade a mais, ou então os pneus falharam em aderência e ele acabou ficando preso na caixa de brita, sem poder sair. E ali foram pontos importantíssimos para o Hamilton no final do ano, lembrando que o Kimi Raikkonen ganhou aquele campeonato por apenas um ponto. Então,
deve ter doído. Curiosamente, a caixa de brita naquela região foi retirada logo depois, né? Viram que tinha dado errado e eu já vi gente ultrapassando, gente usando ali aquela parte de escape agora que é só asfalto, não tem mais caixa de brita. Mas é claro que numa lista com os acidentes mais famosos do Hamilton ia ter o Verstappen em algum momento, né? Eu coloquei na quarta posição o acidente que ele teve com o Hamilton no GP da Itália de 2021. O Hamilton estava saindo dos boxes, o Verstappen tinha parado uma volta antes, aquela questão de tentativa de undercut, tentar cobrir o undercut. Os dois saíram lado a lado na primeira chicane, e aí eu falei isso no ao vivo que a gente teve naquela corrida, que eu vou deixar aqui, aliás, saudades de 2021, né? Que ano que a Fórmula 1 teve. Eu acho que o que ajudou aquele acidente a acontecer foi aquela porcaria da zebra salsicha, que eu já falei também nesse vídeo aqui, porque foi a pior invenção da história da FIA. Na verdade, a FIA tá tentando colocar outras coisas, né? Invenções aí de proibir gente de fazer coisas, mas é assunto para outro vídeo. Então, o carro do Verstappen passou por cima dessa zebra salsicha, acabou sendo catapultado em uma questão de física, de inércia, uma roda o pneu do Verstappen se entrelaçou com o pneu do Hamilton e o Verstappen foi parar em cima do carro do Hamilton, né? Uma das imagens mais que dá uma certa aflição assim foi ver a roda traseira do RB17, né, do Verstappen em cima do capacete, né, e do halo da Mercedes do Lewis Hamilton. Foi um acidente meio assustador. O Hamilton falou que ficou com um torcicolo um dia aqui ou acolá, mas foi um dos vários acidentes de 2021 que ficaram famosos, e essa imagem aí do carro em cima do pneu em cima do capacete do Hamilton chamou muita atenção. Como eu disse, eu acho que não foi culpa de ninguém, foi mais culpa da zebra salsicha do que qualquer outra coisa. E claro que ia ter um também com o Rosberg, né? O mais famoso pra mim, tá? No terceiro lugar, é o que aconteceu no GP da Espanha de 2016. O Rosberg largou com o mapa do motor errado, então ele largou com menos potência, e o Hamilton no mapa do motor certo. Então o Hamilton foi pra cima. Aí, depois da curva 13, o Hamilton tentou colocar por dentro, o Rosberg foi fechando ele, o Hamilton acabou pisando na grama, perdeu o controle do carro, veio deslizando, e quando o Rosberg estava fazendo a curva 4, o carro do Hamilton bateu no carro do Rosberg e as duas Mercedes abandonaram. Uma coisa curiosa é que eu tenho o Boteco F1 desde 2012, que eu trabalho cobrindo Fórmula 1. E curiosamente, essa corrida eu acabei perdendo o horário. Eu acordei, acho que umas 9h30. E quando eu liguei a TV, não tinha as Mercedes. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu perguntei pro pessoal no WhatsApp e me disseram que as Mercedes tinham batido, né? Então, outra coisa, eu acho que foi curioso o que aconteceu naquele dia, né? O Hamilton tentando ultrapassar, o Rosberg tentando fechar. O Hamilton disse que o que aconteceu na garagem ele só vai comentar quando provavelmente lançar uma biografia. Então, tô curioso para saber, talvez tenha sido o início do fim do relacionamento entre Rosberg e Hamilton, o que aconteceu no GP da Espanha. Que, curiosamente, foi a primeira vitória do Max Verstappen correndo pela primeira vez na Red Bull, né? Tava fadado, né, a ser campeão mundial, um dos maiores nomes da Fórmula 1, com certeza, o Verstappen. Quantas coisas aconteceram no GP da Bélgica de 2012, né? Especialmente na largada. Primeiro, o Kobayashi estava na segunda, olha só. O cara tava com uma Sauber, Kamui Kobayashi, largando na segunda posição, só que ele largou tão mal, chega a dar dó quando a gente vê o onboard. O RPM tá muito baixo, o carro não, quando ele solta a embreagem, o carro fica meio anti-stall. Nossa, é muito assustador. Não é assustador, é triste ver como ele acabou jogando fora a segunda posição daquela forma, mas acontece, né? Só perde pênalti quem bate, não é mesmo? Logo atrás, na Williams, tinha o Pastor Maldonado, que largou que nem um maluco. Olha, foi a maior queimada da história da Fórmula 1, aquilo que o Maldonado fez. É impressionante. Eu acho que ele largou uns 2 segundos antes de todo mundo. Senhora largada com a cara do Pastor Maldonado, não é mesmo? Mas, mesmo com o Maldonado no grid, quem acabou chamando as atenções foi o Romain Grosjean. Na largada, ele tentou espremer o Hamilton pro lado interno da reta. O Hamilton acabou pisando na grama, coisa até parecida
com o que aconteceu no GP da Espanha, na largada lá em 2016. Eles acabaram se entrelaçando. O Rosberg foi meio que empurrado pelo Hamilton, acabou batendo num monte de gente, foi aquela loucura. Acho que a imagem mais assustadora é do onboard do Fernando Alonso, porque ele está fazendo a curva, a La Source, e o carro passa assim, o Grosjean passa na frente dele, cara. Olha, se tivesse o halo, ele seria protegido, provavelmente. Mas, cara, não tinha nada. Era a cabeça dele e o carro do Grosjean. Um pouquinho mais pra cá, ou se ele tivesse um pouco mais pra frente, a Lotus teria atingido a cabeça do Alonso. Aí sabe-se lá o que ia acontecer. Posso falar uma coisa pra vocês? Pode ser que eu esteja maluco, mas revendo esse acidente depois de tanto tempo, eu não acho mais que o Grosjean teve tanta culpa assim pra ser suspenso depois na corrida seguinte, sabe? Eu fiquei com a sensação que ele exagerou espremendo o Hamilton, mas o resto, o que aconteceu foi uma cadeia, foi uma bola de neve, um efeito dominó. Então, não sei se eu teria suspendido o Romain Grosjean depois daquele acidente, viu? Mas pode ser eu louco nesse momento aqui de gravação do vídeo. Fala pra mim nos comentários se você acha que o Grosjean mereceu ser suspenso lá em 2012. Eu já tenho as minhas dúvidas. E o acidente mais famoso que o Hamilton está envolvido, pelo menos até hoje, foi claro, né? Não tinha como deixar de fora. O que aconteceu com o Max Verstappen no GP da Inglaterra ou da Grã-Bretanha em 2021. Os dois, olha, a primeira não, né? A meia volta que eles fizeram foi uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na Fórmula 1. Eu acho que eu vi o tempo inteiro de pé. Eu não consegui ficar sentado aqui assistindo na frente do meu computador. Eu levantei e, infelizmente, os dois se chocaram. Na verdade, o Hamilton acabou exagerando quando eles chegaram na Copse, né? O Hamilton tentou fazer a curva por dentro, o Hamilton disse que a curva era dele, o Verstappen disse que a curva era dele, e aí sabe, quando tem Hamilton e Verstappen, nenhum dos dois vai tirar o pé, eles acabaram se chocando, e o Verstappen foi parar no muro, um dos acidentes mais fortes da história da Fórmula 1 até hoje, né? O Hamilton foi culpado, tanto que foi punido. Só que o pessoal da Red Bull, sei lá, queria que ele fosse retirado, desclassificado da corrida. Eu particularmente acho que hoje em dia a gente já sabe que muita gente trabalha com narrativa porque muita gente compra, né, nas redes sociais, e isso acaba fazendo força. Então, eu lembro que o Helmut Marko disse que o Hamilton tentou matar o Verstappen. Gente, pouquinho de parcimônia e bom senso também, né? Até parece. Nenhum dos dois vai tirar o pé, como acontece até hoje. Vocês viram o que aconteceu no GP Brasil aqui há pouco tempo? Então, essas coisas acabam acontecendo, não tem jeito. Então eu fiquei com essa impressão que eles queriam que o Hamilton fosse totalmente desclassificado, talvez, sei lá, tomasse 3 corridas de punição, ou então igual o Grosjean foi, né? Fosse desclassificado de uma e perdesse outra corrida. Calma, não foi pra tanto, mas foi um acidente bem forte, o do Max Verstappen e o do Lewis Hamilton, e a gente já sabe, né? Como eu disse antes, os dois na pista disputando posição, ninguém vai tirar o pé. É uma questão nesse momento de marcar o território. O primeiro que tirar o pé vai perder. O Hamilton foi punido na corrida, tomou uma punição, mas mesmo assim conseguiu vencer a prova, se recuperar e ganhar a corrida numa prova em que o Verstappen não pontuou, né, por causa desse acidente. Então ele acabou ganhando bons pontos aí no resto do campeonato, que já deixou saudade, né? 2021 foi um dos anos mais incríveis da história da Fórmula 1. Tudo que eu quero do Papai Noel é que 2023 seja, sei lá, 40% de 2021 eu já tô feliz. Ufa, um vídeo mais grandinho, né? Mas eu acho que já deu, ajudou você aí a assistir na sua casa, no seu celular, lavando a louça, simplesmente relaxando. Coloca aqui pra mim nos comentários qual que é o próximo piloto que eu posso falar, os acidentes mais famosos dele na história da Fórmula 1. Lembrando, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, considere ser um membro do Boteco F1 pra gente continuar cobrindo a Fórmula 1 de forma independente aqui no Brasil. E a gente se vê na quinta-feira com mais um vídeo inédito aqui no Boteco. A gente não para, tá? Final de ano, mas a gente continua falando de Fórmula 1 aqui. Então não esqueça de se inscrever, ativa o sininho para você não perder nada que a gente publica aqui, tá bom? Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E até a próxima batida. Tchau!